Olá, galerinha! Tudo bem? Professor André, de volta para a parte 2 do vídeo que fala sobre as relações entre literatura e racismo no Brasil. A produção literária brasileira, né? Ontem a gente discutiu, no vídeo de ontem, né, nós discutimos as relações entre a literatura canônica e o racismo, né? Como que aparecem personagens negros, personagens periféricos, né? E como que esses personagens normalmente são periféricos, eles nunca são centrais na literatura brasileira, na literatura canônica brasileira. O que a gente chama aqui de cânone, né? Que é aquela literatura consagrada, dos grandes livros, grandes autores, né? Que representam a literatura brasileira. Fizemos uma longa abordagem histórica, historiográfica e também literária, né, pensando nessas produções, como que o negro é retratado nessas produções e como que a temática negra, a temática também da escravidão, ela é retratada na literatura canônica brasileira. Hoje nós vamos falar de uma produção de uma literatura afro-brasileira, ou seja, de uma literatura produzida no Brasil por autores que são autores que são negros, né, e que efetivamente fazem a literatura brasileira, essa literatura que a gente vai chamar aqui de uma literatura atlântica, né, uma literatura de encontro e fenizada entre África e Brasil, por isso afro-brasileira. Perfeito? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui, para a gente começar a fazer essa discussão, um artigo, né, muito interessante publicado na Folha de São Paulo, que vai fazer essa discussão aqui com vocês. Vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa ter essa experiência mais enriquecedora de vermos aqui na tela, né, a discussão, correto? E podermos fazê-la de uma maneira mais apropriada, né? Até porque a gente está discutindo literatura, então a gente precisa necessariamente fazer essa discussão. Então vamos lá. É um artigo aqui, ó, intitulado... Só um minutinho para eu abrir aqui. Opa! É um artigo intitulado Racismo na literatura brasileira é profundo e criminoso, afirma escritor. O escritor desse artigo se chama Tom Farias, né, jornalista e escritor, é autor da biografia Cruz e Souza, Dante Negro do Brasil, e do romance O Crime do Rio Vermelho, entre outros livros, tá? Esse artigo, gente, ele é muito interessante, né? É um artigo super recente, né? Um artigo de 24 de julho de 2020, ou seja, semana passada, né? Hoje são 30 de julho e é um artigo de semana passada, né? Muito bacana, publicado aqui na Folha de São Paulo. E nesse artigo, eu vou botar esse artigo na descrição do vídeo aí no YouTube para vocês, tá? Para que vocês possam lê-lo, tá? Ele começa, né, no resumo aqui do artigo dele, tá, discutindo essa tentativa de embranquecer Machado de Assis. Né? Ele faz uma discussão das fotografias de Machado de Assis, que de fato, né, houve, né, tentativas de embranquecer Machado de Assis nas fotografias que eram publicadas juntos aos seus romances, tá? E ontem nós discutimos essa temática, né, da insistência do embranquecimento na literatura brasileira, né, que foi bastante efetiva, sobretudo na literatura canônica. Falei para vocês do conto da Princesa Negrina, falei para vocês do Macunaíma, né, na ideia do embranquecimento, do poço mágico, né, que embranqueceria ali o herói da trama. E hoje a gente vai falar dessa literatura produzida por negros, de fato, né? O autor aqui do artigo, ele começa falando da morte do George Floyd, tá? Que fez com que essa questão, que a questão racial, né, que a questão do racismo fosse discutida no mundo inteiro, recentemente, tá? E também trouxe ali possibilidades, né, da gente discutir, tá? E fazer reflexões sobre a literatura negra brasileira, ou a literatura afro-brasileira, tá? Como vocês preferirem, as duas expressões são corretas, tá? E ele vai debater aqui no início que se tem ali um certo medo, um certo, de fato, um silenciamento sobre essa questão, né? De como que essas narrativas, né, esses autores, eles são silenciados, asfixiados, né, na linguagem ali do próprio autor do artigo, tá?
Então, esse apagamento sempre teve ali um cunho ideológico. Como a gente viu ontem no nosso vídeo, né, nossa parte 1 dessa discussão, o negro ele não representa, né, a literatura que se quer, né, que se quer canônica, que se quer brasileira, que se quer forjar o Brasil, né, desde a literatura independente do Brasil, do romantismo, lá em 1822, com a independência do Brasil. Tá? Então, por isso que há esse silenciamento, né, da questão negra. Aqui nós temos uma fotografia já de Machado, né, enegrecida, né, lembrando a vocês que nos livros publicados no século XIX, né, nos artigos, nos jornais, né, nos periódicos, essa mesma fotografia representa o Machado branco, né, um senhor respeitável ali da aristocracia urbana, né, da elite urbana intelectual brasileira, né, do século XIX. Aqui, né, nós já temos a figura dele enegrecida. Né? É claro que o artigo também vai discutir uma questão muito interessante, né, que é a dificuldade da entrada de autores negros na ABL, na Academia Brasileira de Letras, né, apesar de Machado de Assis ter estado lá, né, à época ele foi embranquecido, ele foi considerado branco, por isso que ele conseguiu o lugar lá. Lembrando a vocês também das diversas, se não me engano, 3 tentativas de Lima Barreto de estar na Academia Brasileira de Letras, sempre teve suas tentativas de entrada na ABL negadas, né? Lima Barreto, que era negro. Vai discutir aqui uma questão muito interessante também, o artigo, né? Da não aceitação, né, da Conceição Evaristo, que é uma autora contemporânea, na Academia Brasileira de Letras, tá? Então, as dificuldades desses autores, né, da literatura negro-brasileira, da literatura afro-brasileira, de entrarem de fato, né, na ABL, né, que é aí a principal representação da literatura brasileira, né, em termos de instituições. Tá? A gente vê aqui também, né, uma discussão muito bacana, vale muito a pena vocês lerem esse artigo, né, porque ele vai fazer uma viagem muito bacana lá no século XVII, né, com o padre Antônio Vieira, representante do barroco brasileiro, né? Padre Antônio Vieira, né, que veio trazido menino para o Brasil, né, e ele era descendente de uma escravizada africana, a mãe dele era uma escravizada africana. Né? Então, ele vai trazer nesse artigo algumas informações que são muito interessantes, né, na perspectiva de contextualizar, né, autores que... claro que Padre Antônio Vieira ele é reconhecido pela literatura canônica, né, mas... Por outro lado, a gente pouco sabe, né, dessas informações de que ele tinha uma mãe negra, né? Então é muito interessante, tá? A gente tem também ali o caso de Rosa Maria Egipciaca, né, da Costa do Marfim, que chegou ao Brasil após ser capturada pelo tráfico negreiro. Né? Autodidata, escreveu Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas, o mais antigo livro criado por uma mulher negra no Brasil. Tido como herético pela Igreja, o livro acabou destruído pela Inquisição Portuguesa. Tá? Então, assim, traz autores, né, que a gente desconhece, né, essas origens, né, a não ser quem é de fato, né, pesquisador dessa questão da literatura negra no Brasil. Né? Então, muito interessante, né, essa personagem aí, a Rosa Maria Egipciaca, né, para a gente abrir aí perspectivas, abrir portas para futuras pesquisas, para com essa questão aqui que a gente está trazendo nesse vídeo, tá? Então ele fala ali, descreve bastante, né, essa autora aí desconhecida, né? Ele vai trazer ali também um outro autor ali, Domingos Caldas Barbosa, né, carioca, filho de português com uma negra angolana, poeta que popularizou o lundu e pertenceu à Arcádia de Lisboa, né? Silva Alvarenga, outro autor aí do século XVIII, né? Um filho de negro, músico de profissão, conforme sua biografia. Alvarenga estudou em Coimbra e escreveu Claura, né? Poema considerado erótico. Depois veio Paulo Brito, já no século XIX, né? 1809 a 1861,
contista, poeta, tradutor, editor que publicou os primeiros textos de Machado e o primeiro romance brasileiro, Filho do Pescador, escrito por outro negro genial esquecido, Teixeira e Souza, tá? Seguem Gonçalves Dias, tá? Gonçalves Dias, que já é mais conhecido, né? Consagrado, né? Nome forte do romantismo, que dispensa apresentações, mas que todos precisam saber que era negro. A Maria Firmina, que falei ontem para vocês, né, autora do livro Úrsula, eu tenho esse livro, né, muito interessante, um romance, né, a primeira romancista negra do Brasil, a Firmina, tá? Ela é nascida no Maranhão, tá? A Firmina, ela também é reconhecida como a primeira professora, né, funcionária pública professora negra do Brasil, tá? Ela tinha um projeto de educação, uma escola para pobres, tanto brancos quanto negros, tá, gente? Muito interessante o projeto da Firmina e muito interessante o livro também dessa primeira romancista negra do Brasil. Ele vai falar de Luiz Gama, eu falei ontem, né, do grande poeta Luiz Gama, filho da consagrada, lendária, né, Luísa Marim, uma personagem interessantíssima, né, que participou da Revolta dos Malês na Bahia, tá? A Cruz e Souza, que está aparecendo aí na tela, né, um grande poeta negro, tá? A gente tem ali Alta de Souza, ó, poeta espiritualista aclamado por Olavo Bilac, né, tinha sangue negro por parte da mãe e morreu de vírus da gripe espanhola, assim como o presidente negro, primeiro e único presidente, né, negro do Brasil, Rodrigues Alves. Tá? Depois o artigo ele vai trazer vários destaques intelectuais negros. José do Patrocínio, vai falar ali de Donício da Gama, tá? Então ele vai falar aí desses grandes, né, escritores, tá? Vai falar do Lima Barreto, claro, como esquecer Lima Barreto, né, autor da UERJ desse ano, né, chegando da Maria de Andrade, um dos principais expoentes da literatura moderna, né, Solano Trindade, tá vendo? Carolina Maria de Jesus, né, a festejada escritora de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, livro traduzido para 16 idiomas e que circulou em 46 países, né, que faz parte dessa literatura. Temos aqui ó, na imagem a escritora Carolina Maria de Jesus, tá? Aqui em cima, tá vendo aqui na imagem. A gente está vendo aqui na imagem a Carolina de Jesus, tá? Depois ele vai traçar, né, ele vai pegar grandes autores ali, o poeta Jorge de Lima, já do século XX, né? Ele vai pegar o romancista Romeu Cruzoé, né? E vai pegar também aqui escritores atuais, contemporâneos, como a própria Conceição Evaristo, que a gente vai falar dela já já, né? Ana Maria Gonçalves, Paulo Lins, João Rufino dos Santos, né, que é o escritor da primeira biografia romântica histórica, né, de Zumbi dos Palmares, Ney Lopes, tá? Domínio Proença Filho, Martim da Vila e nomes da nova geração, como Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz, Itamar Vieira Júnior, Giovanni Martins, né, o escritor do Fantástico, tá, gente? Eu estou aqui com alguns exemplares desses autores que a gente está falando, né? O Fantástico, autor de O Sol na Cabeça, tá? O Giovanni, que é um autor super novo, bem novinho, tá? Mas muito interessante, tá? Que vai trazer aí aspectos da literatura periférica negra, da vida periférica dos negros no Brasil, né? E também a autora Jarid Arraes, que também é contemporânea, bem novinha também, lá de Recife, Pernambuco, tá? Aqui nós temos o livro dela, As Lendas de Dandara, muito interessante também, tá? E ele vai destacar, então, todos esses escritores, né, mais recentes da literatura brasileira, né, como o próprio Ney Lopes, tá? Autor aqui do fantástico, né, inesquecível Oi Bomê, a epopeia de uma nação, tá, do Ney Lopes. Vou falar mais um pouquinho dessa obra já já para vocês. Então, gente, não deixem de ler esse artigo. Eu achei esse artigo muito interessante, porque ele passa por temas muito importantes, né, e que, interessantemente, nos são caros aqui nessa nossa discussão, tá?
Então, aqui é interessante que o artigo, né, é sempre muito bem feito, né, com várias imagens, aqui, ó, tá vendo? Várias imagens da Conceição Evaristo, né, trazendo várias fotografias dela, né, essa negra, né, favelada, periférica, que aprendeu a escrever tardiamente, mas que é uma das grandes escritoras aí da nossa literatura afro-brasileira, né, da literatura negro-brasileira, tá? Que por tantas vezes é silenciada, tá? Um outro artigo que eu acho muito importante e referencial aqui para os nossos vídeos é esse artigo aqui, que vocês estão vendo na tela, tá? Que é curtinho, que está também na internet, vou colocar aí para vocês na descrição do vídeo, que é O Negro na Literatura Brasileira, tá? De Eduardo Assis Duarte, tá? Da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Um artigo ali publicado pelo CNPq, tá? E que vale muito a pena vocês lerem, porque ele faz um resumo justamente, né, de como que o negro é deixado de lado pela literatura canônica e como e quem são, né, os autores, né, o negro na literatura, ó, que a gente está chamando aqui de afro-brasileira, né? Então ele vai destacar alguns autores que eu já falei ontem, algumas obras que eu já falei ontem, tá? E ele vai destacar a presença desses negros nessas obras, tá? Outro artigo, né, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Para que vocês percebam que também é muito importante para o que eu vou discutir a partir de agora, é esse artigo aqui da Regina Dal Castanha, né? Entre Silêncios e Estereótipos, Relações Raciais na Literatura Brasileira Contemporânea. Esse é muito legal. É um artigo em que essa autora ela vai analisar a representação e a estereotipização do negro na literatura brasileira, né? E as produções, sobretudo, do século XX. E ela vai fazer uma abordagem entre literatura e estatística. Isso é muito interessante, né, nesse artigo aqui, para o que a gente vai discutir a partir de agora, tá vendo? Ó, a cor da personagem, tá vendo? Ó, a gente vai, ela vai mostrar aqui que na literatura produzida no século XX, ó, tá vendo? A gente tem aqui personagens brancas, tá? A gente tem 900, nos livros que ela pesquisou aqui, né? A gente tem 994 ocorrências de personagens brancas. Personagens negras, 98. Então, os brancos são quase 80% dos personagens, tá? Mestiços, 76, menos ainda, 6,1. Indígenas, apenas 1%, 1,2, 15, né? Orientais, 8. Sem indícios, né? 44, não pertinente, 10, tá? Então, ó, quase 80% das personagens que aparecem na literatura brasileira, né, são brancas. Aí ela vai melhorando, ó, a pesquisa, melhorando no sentido assim, afunilando, tá, gente? Eu estou dizendo que é ruim, não, eu estou dizendo que está afunilando. A pesquisa se faz assim, né? A gente começa ela de forma horizontal e a gente vai afunilando para que a gente possa perceber essas discrepâncias, né? Essas questões do preconceito. Ó. Cor e posição das personagens, tá vendo? Ó, protagonistas, tá vendo? 80, quase 85%, 84,5% dos protagonistas, os atores principais, são brancos, tá? Negros, 5,8%. Mestiços, também 5,8%. Indígenas, 1,5%. Coadjuvantes, ó, mesmo coadjuvantes, tá? A maioria é branco, 77,9%. Negro são 8,7%. Mestiços, 6,3%. Indígenas, 1,1%. Personagens narradores, né? Quando o personagem narra a história, narrador em primeira pessoa, né? 86,9% é de pessoas brancas, tá? Quase 87%. 2,7% negras. 3,8% mestiços, tá? E 0 indígenas. Não aparece nenhum personagem indígena que seja narrador da história, tá? Agora aqui a relação entre gênero, né? Sexo, cor e posição das personagens, tá? Lembrando que a palavra personagem é feminina, né? Então vamos lá. Personagens brancos, tá? Homens, 206. Negros, 17. Né? Narradores brancos, 107, negros, 4. Mulheres, né? A gente tem protagonistas, 83,
tá? Que são mulheres brancas, tá? E apenas 3 mulheres negras, tá? Narradores, 52 mulheres, né, que são brancas, e apenas uma mulher negra como narradora, tá? Então são índices muito interessantes, né, para a gente entender a predominância, a hegemonia dos brancos na literatura brasileira, aquilo que a gente começou a discutir ontem, tá? Ó, faixa etária das personagens brancas e negras, ó, que são crianças, né? 7,4 são brancas, tá? Negras, 9,2, né? No percentual total, tá? Normalmente, a gente percebe aqui que a predominância, tá, de personagens são na fase adulta. Beleza. Aí eu quero mostrar aqui para vocês um outro dado importante aqui da análise dela, né, que é essa tabela aqui que mostra extrato socioeconômico e cor das personagens. Prestemos atenção, né? Então, ó, os brancos, né, são 36,2%, né, são da elite. 56% são de classe média, 15% são pobres, né? Opa, só um minutinho. 1,8% de miseráveis, tá? Os negros, 10,2% são da elite, 16,3% são de classe média, a maioria são pobres, 73,5%, e miseráveis, 12,2%, tá? Então, o negro ele é retratado quase sempre como pobre ou miserável, tá? E o branco ele sempre pertence à elite, tá? Isso aqui é muito interessante também. Principais ocupações das personagens brancas, tá? Donas de casa, tá? 9,8%. Artista, né? Que seja artista de teatro, cinema, artes plásticas, músicas, 8,5%. Escritor, 6,9%. Estudante, 6,8%. Sem ocupação, 6,3%. Professor, 6,1%. Jornalista, radialista ou fotógrafo, 5,4%. Sem indícios, 4,8%. Comerciante, 4,7%. Bandido e contraventor. Isso aqui é importante a gente ver, né? Das personagens brancos, dos brancos, tá? 3,2%. Agora vamos ver dos negros aqui. Isso é muito interessante. Ó. Principais ocupações das personagens negras, tá? Dos negros, tá? Lembrando que a palavra personagens é feminina. Pode dar a impressão que eu estou falando só de personagens femininos. Não, né? Mas são personagens femininos é o plural, tá? Bandidos e contraventores. Por isso que eu mostrei para vocês. Gente, 20,4%, ou seja, 1/5 dos personagens, um de cada 5 personagens negros na literatura brasileira, produzida no século XX, ele é de bandido ou contraventor. Olha, os brancos aqui em cima são apenas 3,2%. Então, o negro ele é insistentemente representado na literatura brasileira como bandido e contraventor. Tá? Empregada doméstica, 12,2%. Tá? Escravo, 9,2%. Tem também ali um índice muito alto, né? Profissional do sexo, 8,2%. Lembra que eu falei ontem dessa tendência, sobretudo das personagens femininas, né, de aparecerem como mulheres negras, né, que são prostitutas, né, que são sexualizadas, tá? Donas de casa, 6,1%. Tá? Artistas, apenas 6,1%. Estudantes, 5,1%. Escritores, 4,1%. Governantes, 4,1%. Então, aquela incidência, né, de personagens que são da elite, tá? Ali, nos brancos, né, ele aparece de maneira muito mais frágil nos negros. Né? E os negros representados majoritariamente como bandidos e contraventores. Tá? Então, era só para explicar percentualmente o que a gente falou ontem aqui. Tá? E agora nós vamos dar continuidade no nosso vídeo para a gente falar aqui da presença, tá, na literatura contemporânea desses escritores afro-brasileiros, né? Agora nós vamos falar desses escritores e dessas questões, correto? Então, deixa eu só mudar a câmera aqui para mim, porque agora eu vou apresentar para vocês os livros, né? Quero apresentar aqui para vocês os livros, né? E falar um pouco da produção
literária afro-brasileira, né? São autores negros que produzem literatura, tá? Literatura com personagens negros e como que esses personagens aparecem, sobretudo no século XX para hoje, tá? Eu trouxe hoje autores mais contemporâneos, tá? Vou começar a falar para vocês dessa obra aqui, do Ney Lopes, né? Ney Lopes, que é um grande escritor negro, né? Responsável por alguns grandes livros sobre cultura negra, religiosidade negra. Ele tem esse dicionário literário afro-brasileiro que é muito interessante aqui, é muito bacana. Deixa eu aproximar aqui da câmera para vocês poderem ver, né? Para ficar direitinho, tá vendo? É o dicionário literário afro-brasileiro do Ney Lopes, tá? Mas eu quero falar desse livro aqui, desse grande livro dele aqui, ó, Oiobomé, A Epopeia de uma Nação, Ney Lopes, tá? Que é um livro muito interessante, tá? Que vai narrar a história de um país fictício. Esse país tem o nome de Oiobomé, que é o nome da obra, né? Vou ler aqui só a descrição para vocês entenderem, né, como é muito interessante. Oiobomé é um país fictício fundado no fim do século XVIII pelo ex-escravo Domingo Vieira dos Santos, que a partir do subúrbio carioca chegou às terras do Grão-Pará, fugindo de represálias por seu suposto envolvimento com Inconfidentes de Vila Rica. Participou lá da Inconfidência Mineira, né? Decidido a formar o Estado perfeito, no qual não há criminalidade, e a taxa de analfabetismo é igual a zero. Dos Santos, ó, o nome do personagem é Dos Santos, um nome muito comum, né, no Brasil, se lança uma aventura sem limites em busca de seu ideal. Em sua epopeia, vai enfrentar moinhos para inventar uma nova cultura. Uma relação aí quixotesca, né, com Dom Quixote, né, entre o herói nacional, né, o Dos Santos, para a construção desse paraíso idílico, utópico, né, no qual não haveria analfabetismo, né, nem criminalidade, né, e seria um estado perfeito. Muito bacana essa obra, muito interessante, muito bem construída, e é um personagem negro, né, que vive no subúrbio do Rio de Janeiro, vai parar lá no Pará, no século XVIII, vai participar da Inconfidência Mineira, vai participar de grandes episódios da história do Brasil. Então é muito comum, né, a gente ver nessa nova centralidade das personagens negras, você ter essa literatura que versa, né, que entrecruza, que costura, que alinhava, né, a história do Brasil com fatos fictícios, né, fatos históricos com fatos fictícios. É muito comum, tá? Quando aparecem esses protagonistas, esses personagens negros, né, você ter essa literatura que é construída sempre, né, nesse sentido de trabalhar com história e ficção, tá? Muito bom, gente, vale muito a pena, muito interessante, o Ney Lopes, tá? Trazer aqui para vocês também uma autora importantíssima, além de ser negra, né, por ser mulher. Eu sempre digo isso nas minhas falas, nas minhas aulas, nas minhas palestras, que para além de ser negro no Brasil, ser mulher negra é muito mais complicado, né? Para não parar no lugar comum, né? Mas para enfatizar de toda forma a nossa fala aqui, tá? Outra autora muito importante da literatura contemporânea que é negra é Conceição Evaristo, tá? Eu trouxe aqui para vocês duas obras delas, tá? A obra Ponciá Vicêncio, tá? E a obra Olhos d'Água, tá? Quais são as características da literatura de Conceição Evaristo, né? Sempre trazer as protagonistas são mulheres e negras, né? Trazer, ela tem uma coisa muito bonita, né? Que é a questão de remeter sempre a noção de ancestralidade negra, né? Para a cultura africana, quem vai estudar África, história da África, religiões africanas, a questão da ancestralidade, a questão do respeito à memória e aos antepassados é muito importante, né, para os africanos, tá? E o que acontece? Conceição Evaristo traz isso para cá. É uma literatura do cotidiano feminina, mas é uma literatura que também apresenta aspectos da violência que as mulheres sofrem, aspectos da violência que os negros sofrem, né, que são muito, muito interessantes mesmo, tá, gente? E são sempre personagens negras, tá?
Deixa eu só ler um trechinho aqui do Ponciá Vicêncio, né? Nas primeiras vezes que Ponciá Vicêncio sentiu o vazio na cabeça, quando voltou a si, ficou atordoada. O que tinha acontecido? Quanto tempo tinha ficado naquele estado? Tentou relembrar os fatos e não sabia como tudo se dera. Sabia apenas que, de uma hora para outra, era como se um buraco abrisse em si própria, formando uma grande fenda dentro e fora dela, um vácuo, com o qual ela se confundia, mas continuava, entretanto, consciente de tudo ao redor. Via a vida e os outros se fazendo. Assistia aos movimentos alheios se dando, mas se perdia, não conseguia saber de si. No princípio, quando o vazio ameaçava encher sua pessoa, ela ficava possuída pelo medo. Agora gostava da ausência, na qual ela se abrigava, desconhecendo-se, tornando-se alheia do seu próprio eu. Né? Essa questão de que o negro, né, ele sempre tem a impressão, né, de que os outros fazem as suas vidas. Quem são esses outros? Né? Toda relação, gente, como eu sempre falo para vocês em aulas, né, toda relação de produção do outro é uma relação de alteridade. Né? O outro compõe você e compõe, né, os seus limites do eu. Né? Construiu si mesmo como o outro. Tá? Então, o negro, normalmente, ele se vê sempre como, a história narrada pela preeminência aí, né, de autores brancos, né? Ele é sempre narrado pelos brancos, ele é sempre objetificado, ele é sempre esvaziado, né? Ele sempre se desconhece, né? E os livros de Conceição Evaristo vão ter também essa questão muito da autoconsciência, né, do negro nessa sociedade, né, nas suas relações com a sua ancestralidade, nas suas relações de resistência, tá? Ela tem a Conceição Evaristo, né, ela tem um conceito muito interessante que é o conceito de escrevivência, né? Que você só consegue, né, enquanto negro, se reconhecer, se autodeterminar, né, quando você escreve e vive a sua história, né, ligado aos seus legados, ligado às suas tradições, ligados à sua ancestralidade. Super autora, vale muito a pena ser lida, né? Por isso a gente não podia deixar de trazê-la aqui. Tá? Já falei para vocês, né, do Giovanni Martins, um autor super jovem, muito interessante, né, que fala aí. Gente, os contos dele são fantásticos. Eu descobri Giovanni Martins de uma forma muito interessante, né? Eu estava numa livraria, num shopping aqui no Rio de Janeiro, peguei esse livro aqui. Na verdade, não era esse, né? Porque eu já presenteei as pessoas com os livros anteriores. Né? Esse deve ser o quinto ou sexto que eu compro, né? E tenho aqui. E, cara, quando eu cheguei em casa, comecei a ler, né? Os contos dele são fantásticos, representando a violência que os jovens, sobretudo, né, negros e periféricos, estão submetidos no seu dia a dia. Gente, é impressionante o realismo, né? É impressionante dessa obra aqui. Fantástico. É um autor que participou da Flip recentemente, né? E tem muito a dizer. E também está no YouTube aí, com várias entrevistas, vale a pena, tá? A Jarid Arraes, outra, né, autora muito interessante, ela tem essa aqui, As Lendas de Dandara, mostrando mais uma vez o que eu falei aqui agora há pouco, né, dessa ideia, dessa literatura afro-brasileira, de sempre trazer personagens que são históricos e ficcionais. E ela vai produzir aqui uma possível biografia, né, as lendas, né, ela não chama de biografia, né, ela tem essa honestidade intelectual de chamar de As Lendas de Dandara, que vai narrar aqui a vida de Dandara dos Palmares, né? Esse personagem histórico, ficcional, né? Livro lindíssimo, vale muito a pena, né? A Jarid Arraes tem outras obras muito interessantes, né? Que vão refletir sempre o local da mulher negra no Brasil, né, sua condição, suas vivências, suas angústias, seus medos, enfim, né, viver é viver angustiado, com medos, com fendas, né, que nos constrói, destrói e reconstrói. Né? Muito boa a Jarid Arraes, tá? Temos também uma produção, né, isso é pouco divulgado, isso eu não li em nenhum desses artigos que eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo, não, né?
Isso é curiosidade mesmo de rato de biblioteca, de rato de livraria. Eu adoro comprar novidades, né? Tem muita produção também em quadrinhos sobre a questão dos negros, né, da literatura afro-brasileira. Esse aqui é um deles, né, que é o Angola Janga. Maravilhoso esse quadrinho, né? Uma história de Palmares, do Marcelo de Salete, tá? É todo em quadrinhos, né? A literatura em HQ, né? História em quadrinhos, que é muito legal, né? Os jovens adoram, né, literatura. Eu também, particularmente, gente, não estou me colocando como jovem, não, tá? Já passei dessa fase aí, já tem um tempo, mas eu gosto muito de literatura em quadrinho, né? Eu acho que é muito interessante, tá? Vale muito a pena vocês lerem também, tá? Agora eu vou falar de um livro, gente, que mega premiado, tá? Mega premiado, tá? Que é um livro da Ana Maria Gonçalves, chamado Um Defeito de Cor. Gente, maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Ele vai contar as histórias da Luísa Marim, que eu já falei para vocês aqui no vídeo de hoje, né? Que é essa personagem histórica fantástica, que foi escravizada, chegou ao Brasil escravizada. A biografia da Luísa Marim mistura sempre aspectos ficcionais com históricos, né? Ela participou da Revolta dos Malês, né? Ela vai participar de várias inconfidências na Bahia, no século XIX, e ela vai ser a mãe do Cruz e Souza, do poeta Cruz e Souza, do poeta negro Cruz e Souza. Ela vai ter o filho dela, né? O Cruz e Souza raptado desde bebê. Ela não vai conseguir criar o filho, né? Mas essa personagem negra, tá? Que vai evidenciar as dificuldades de ser mulher, de ser uma mulher revolucionária, uma mulher que participa de movimentos sociais, uma mulher que saiu da Bahia, veio para o Rio de Janeiro, foi considerada rainha no Quilombo, uma história biográfica fantástica, né? Nesse livro que é fantástico. É um livro mega premiado, é um livro com quase 1000 páginas, né? Mas que vale muito a pena ler, construindo aí essas narrativas fantásticas da Luísa Marim, tá? Então, trazer para vocês, a ideia hoje, né, trazer para vocês aqui algumas referências de como que essa literatura está começando, está se escrevendo, né, apesar dela ser uma literatura ainda de rota de fuga. Nenhum desses livros que eu trouxe aqui para vocês hoje são livros canônicos, né? Então, por isso que eu quero mostrar isso para vocês. E não esquecendo de trazer para vocês, né, um autor também que é muito importante, que é um autor chamado Luiz Silva, que ele tem um pseudônimo chamado Kut, né? Lembrando, Kut parece pele, né? Que ele tem vários livros, né, e vários contos publicados nos Cadernos Negros, tá? E sobretudo na área ali dos contos crespos, que são contos muito interessantes, que você tem ali personagens negros, tá? Um dos contos que eu vou deixar aqui para indicação para vocês se chama Conluio de Perdas, que é um conto muito interessante do ponto de vista de um pai negro que tem um filho. Esse filho vai... Não vou contar tudo, né? Não vou dar spoiler nenhum, não. Esse filho dele vai ao banco, vai fazer uma operação no banco, pagar uma conta, qualquer coisa, né? E chegando no banco, vai ter um assalto no banco. O filho, né, desse senhor negro, também negro, ele vai ser preso, vai ser criminalizado, né? E a gente vai ter ali a perspectiva do negro na pele negra, tá, vivendo o preconceito, vivendo o racismo, né? Que faz toda a diferença de ser um narrador branco, né, falando sobre o negro. Mas ali não, a gente tem a perspectiva do protagonista na pele negra, de fato, tá? Já que eu usei o nome, né, Na Pele Negra, do livro do Lázaro Ramos, né, um livro fantástico do Lázaro Ramos, que estarei falando futuramente aqui para vocês também, tá? E como última indicação, deixo para vocês, e no sábado agora, 1º de agosto de 2020, às 16 horas, vou deixar também aí para vocês o endereço do canal do Instagram, estarei numa live com a autora Renata de Carmo, desse livro que é muito legal, que é Annelle, a Menina dos Olhos de Mundo, que fala de uma literatura importante, de uma literatura de protagonismo negro, né, infanto-juvenil, né, para além da literatura já adulta, né,
muito parecida nessa perspectiva com as HQs, né, com a história em quadrinho. Tá? Vou ler só uma partezinha aqui da apresentação do livro. O que você faria se você descobrisse que em outro mundo há uma princesa negra presa no fundo de um navio, encalhado em algum lugar da costa gelada e bravia? É o que a Nelly também terá de descobrir. A Nelly vive com seus pais e o irmão Tomás em uma casa do subúrbio. E no alto de sua curiosidade, menina inquieta que vai descobrir que no sótão de casa, um local abarrotado de livros e poeira, há uma passagem secreta que a leva a um lugar chamado Limiar. Bom, muito bacana, a gente vai poder conversar com a Renata, dia 1º de agosto de 2020, na live no Instagram, que eu vou colocar aqui para vocês os detalhes nos livros, nas na descrição do vídeo, né? E vou apresentar aqui para vocês, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Na verdade, esse convite aqui, tá? Para a live do sábado, tá? 1/8 às 16 horas. Tá vendo ali, ó? O endereço é bate-papo preto no branco, tá? Vai ser um bate-papo entre mim e a autora Renata, tá? Do livro Anneli, A Menina dos Olhos de Mundo, que nós vamos poder discutir o livro, as questões raciais na literatura brasileira, o racismo na literatura brasileira, sobretudo a literatura canônica. Beleza, galerinha? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa série de 2 vídeos falando sobre literatura e racismo, tá? Literatura brasileira e racismo. E futuramente vou produzir outros vídeos apresentando para vocês literatura afro-brasileira, né? Literatura produzida por negros, negro-brasileira, tá? Vou trazer outras discussões para vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dos 2 vídeos. Espero também que as indicações aí dessas obras sejam interessantes para que vocês possam repensar as relações entre raça, etnia, né, produção de literatura afro-brasileira, negro-brasileira. Tá bom, gente? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Abração do professor André.